Bem-vindos a São Roque. Nós vamos dar início a uma viagem no tempo para contar um pouco da história desse belíssimo município, localizado a cerca de 62 quilômetros da capital, no estado de São Paulo. Extensão territorial de 307.553 quilômetros quadrados. População estimada, segundo o censo do ano de 2010, em 78.873 habitantes. Conhecida como a Cidade do Vinho, tem sua cultura e identidade diferenciada e que passa a ser contada a partir de agora. Antes de conhecermos a história contada, podemos ter acesso a alguns dados importantes nessa sequência de fotos. A cidade foi fundada em 16 de agosto de 1657 pelo capitão paulista Pedro Vaz de Barros. Em 1832, São Roque foi elevada à condição de vila e em 1864 à categoria de município. Com a chegada dos imigrantes, começa o desenvolvimento na agricultura, principalmente com as uvas. A partir de agora, nós vamos começar a conhecer o início da história de São Roque. Nós estamos chegando à casa do senhor Mário Luiz, com quem nós vamos conversar agora. O cultivo da uva teve um importante papel no desenvolvimento inicial de São Roque. Vieram para cá por causa da crise econômica na Europa, estrangeiros como italianos, espanhóis, portugueses, se instalaram aqui, acharam que as colinas aqui de São Roque, com as faces propícias para desenvolver a cultura da uva, né? O solo acharam interessante, e fizeram plantações experimentais e foram fazendo aqueles vinhos artesanais, né? E foi crescendo, crescendo, e depois de um certo tempo, São Roque atraiu o interesse do Ministério da Agricultura, que instalou um centro de enologia. Agora, o vinho assim começa a ter força a partir de que época? De 1930 por aí. E em 1962, na festa do vinho, nós chegamos a ter 135 vinhateiros e nós fizemos uma festa anual, que foi um colosso, tinha mais de 100 mil visitantes nos fins de semana, e o local que foi adquirido pelo prefeito Lívio Talessac para a construção do recinto da Festa do Vinho. Quem foi Júlio César? Júlio César de Oliveira. Foi meu avô. Ele era um educador e dedicou toda a sua vida à educação. Inclusive, casou com uma jovem de Araçariguama, Rita de Almeida Oliveira. Ela é analfabeta e formou professora. Que por coincidência é sua avó. É minha avó, Dona Ritinha. E São Roque tinha, se não me engano, 6 escolas isoladas aqui perto da cidade. E o meu avô, junto com outros educadores, tiveram a ideia de fundir essas 6 escolas isoladas num grupo escolar. E foram lá ao governo, que era o Dr. Bernardino de Campos, e conseguiram formar o primeiro grupo escolar do Estado. Como é o nome do grupo escolar? Grupo Escolar Dr. Bernardino de Campos. Que recebeu esse nome depois. Depois, porque ele era o presidente do Estado, né? Barão de Piratininga também teve uma participação muito interessante e importante aqui para São Roque. Conte um pouco a respeito. Teve. Ele foi uma pessoa super importante, um literato, escreveu vários livros, né? Cruz de Cedro e tudo. E ele chegou a ser governador do estado por alguns meses. E
ele foi deputado, tudo era um político extraordinário. E ele era muito amigo de Dom Pedro II. E Dom Pedro II chegou a pernoctar aí na casa do barão uma noite. Em viagem ele passou aqui, e ali onde está as casas pernambucanas. Para São Roque, assim, qual foi assim, a principal importância dele para a cidade? Não, ele foi super importante porque ele chegou a ser governador do estado e tem uma influência muito grande em toda a região, né? E ajudava muito a cidade? Ajudava. E ele era uma pessoa extraordinária, humilde. O túmulo dele está aqui no cemitério de São Roque, está escrito lá, aqui jaz ninguém. E por que jaz ninguém? Sabe? Ele quis... É ele que já queria que tivesse isso no túmulo. Que não pusesse nem o nome dele. Mário Luiz, o senhor foi prefeito aqui na cidade também, não é? Fui. Em 2 períodos, parece. Dois períodos, o primeiro em 1960 a 63 e o segundo 1982 a 1988. 6 anos. A segunda vez 6 anos. Agora conta pra gente por que foram 6 anos. Porque havia um interesse do governo federal de fazer coincidir as eleições. Coincidir as eleições municipais e estaduais, né? A igreja também teve um importante papel através dos tempos. É um assunto para o Zé do Nino. Nós estamos aqui em frente à Igreja Matriz de São Roque com o Zé do Nino, que conhece bastante a respeito da história religiosa da cidade. E ele vai nos contar assim como é que tudo começou, como é que surgem os primeiros movimentos religiosos na cidade, a primeira capela. Como é que foi isso? Nós podemos com certeza afirmar que tudo começou com a fundação da cidade. Quando? Em 1657. O fundador, o capitão Pedro Vaz de Barros, escolheu essas terras para aqui instalar sua fazenda. E construiu a sua casa grande, onde nós estamos aqui na praça, ao lado. A casa dele era por aqui? É por aqui e ao lado da igreja. E onde está a igreja hoje, ele construiu a primeira capela. O que dá testemunho de tudo, dessa devoção dele com o santo, é que ele dá o nome a essa fazenda que ele constrói, e constrói a igreja para São Roque, ele dá o nome de São Roque do Carambeí. Carambeí, porque nós temos um rio que tem esse nome de Carambeí. Para nós é a segunda igreja. Que vai de que época? Ela daí vem, essa segunda, de 830, ela vem até 930. 1930? E daí que foi feita, aos poucos, foi feita esta que nós temos hoje aí. Que começa a ser construída em 1930. 30 e terminou na década de 40. Agora, a imagem que está lá dentro é a original, a primeira que veio para cá? Não, essa imagem que nós temos hoje no altar-mor, ela veio da França em 1882. É uma imagem esculpida em madeira, uma obra de arte fantástica. A imagem anterior a ela foi esculpida em terracota, nós temos aqui na igreja, vocês vão ter a oportunidade de vê-la também. São duas imagens de São Roque. Agora, lá dentro da igreja tem alguma outra coisa muito bonita, interessante que a gente pode mostrar? Nós temos a pintura da igreja, assim, logo que você entra na igreja, você já sente uma coisa assim, se entusiasma de ver aquela pintura. É uma obra de arte também, nós podemos dizer. Foi um artista que ficou aqui em São Roque por volta de 1954 até 57. Ele ficou esses 3 anos trabalhando, pintando a igreja. O professor Gentili. De onde? Ele é italiano, ele veio com a sua família, ele, o irmão, o sobrinho, ficaram morando aqui em São Roque e fizeram para nós, deixaram essa relíquia aí, essa pintura. A principal festa aqui da cidade, qual é? É a festa de agosto. A festa é em homenagem a São Roque, dia 16 de agosto. E a importância dela porque ela vem desde o início da fundação. O fundador, Pedro Vaz de Barros, deixa no seu testamento uma obrigação para os seus herdeiros que fizessem a festa de São Roque sempre no dia 16 de agosto. E isso é feito até os dias de hoje. É uma tradição muito grande que vem de mais de 100 anos e essa entrada dos carros de lenha também tem uma importância. A primeira entrada dos carros de lenha em 1881, o resultado financeiro dela é que custeou essa imagem que veio da França, pela importância. E continuou
até os dias de hoje, essa entrada dos carros de lenha, abrindo as nossas festas de agosto. E que acontece de que forma? Depois é feita uma quermesse, tem uma novena, tem a novena no Cruzeiro, é um lugar alto aqui, o morro, e de lá a gente avista toda a cidade. E lá foi levada a imagem de São Roque, uma outra imagem esculpida em cimento, é uma imagem grande, no tipo do Cristo do Corcovado, sabe? Ela é toda branca. E lá é feito novenas, são feitas caminhadas, isso é um costume muito grande, muito antigo nosso também. E o interior da igreja nos revela um espetáculo de arquitetura. A beleza está por todos os lados. É um grande orgulho para todos nós essa obra de arte. Aqui no centro da cidade, verificamos ainda a Capela de São Benedito, que também é outro patrimônio histórico de São Roque. Em todos os seus detalhes, é uma grande obra de arte da cultura religiosa. E, por fim, vemos a Capela de São Pedro. Este lindo lugar é o cenário de nosso próximo assunto. Outra personagem de grande importância é a Dona Gema, que traz mais um pouco da história de São Roque. Ô Gema, antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você situasse o local onde a gente se encontra aqui agora. Nós estamos hoje no Centro Cultural Brasital, que era a antiga fábrica de tecidos Brasital. Né? Brasital por quê? Brasital porque tinha Brasil, né? Que vieram para o Brasil e também eram os italianos, né? Que vieram, foi montada por italianos, inclusive até os materiais que foram usados na construção, todos vinham da Itália, né? Por meio de navio eles traziam tudo. Toda a parte de alvenaria, a parte de tijolos, hidráulica, tudo eles trouxeram de lá. Da Itália. Né? Da Itália. Eles chegaram aqui ao redor de 1890 e começaram a funcionar em que ano? Mais ou menos um ano após, né? 1891. Já começaram a funcionar. E aqui era um lugar muito privilegiado porque nós temos também uma grande queda d'água, né? Que até hoje existe, então eu acredito que isso facilitou, né, o trabalho da indústria. Agora, a importância que teve para São Roque, qual foi? Para São Roque foi muito grande, porque naquela época nós não tínhamos, a falta de empregos era muito grande e a fábrica trouxe, né, muitos empregos. Então, praticamente, a cidade de São Roque, todas as famílias tinham alguém que trabalhava na Brasital. A fábrica, então, ela tinha também um chaminé, né? Que ela apitava na hora em que chamava os funcionários para o trabalho. A relação da indústria da Brasital com a cidade era só emprego? Não, os italianos, eles têm por si assim, um gosto muito grande, uma atuação muito grande na parte musical. Né? Eles são cantores, gostam de música, essa parte cultural é muito forte no italiano. E quando eles vieram para cá, então eles quiseram também montar que tivesse a fábrica, que tivesse uma corporação musical, uma banda. Aí eles faziam o quê? Eles ofereciam emprego para eles virem para cá, eles traziam essas pessoas para cá com moradia. E para fundar essa banda, eles eram funcionários e ao mesmo tempo músicos dessa corporação. E a corporação, como chamava o quê? O primeiro nome da corporação? Olha, o primeiro nome foi Conde de Turino. Depois foi mudada, né, para Carlos Gomes. Assim como bandas, aí começou a vir o jazz. Que o jazz era um grupo de músicos que tocavam, cantavam e eles faziam na época os bailes, né? Porque naquele tempo não tinha conjuntos como tem hoje, né? Então naquele tempo eles formaram esses conjuntos para atender os clubes que tinham na época. E nós tínhamos também um clube dos ferroviários, que era muito importante na ocasião, porque aqui como passava a linha de trem, tinha muita gente que trabalhava na via férrea.
Então também tinha os bailes nesse clube. E carnaval eram assim, carnavais maravilhosos, porque aí já começaram os clubes mais novos, né? O Grêmio União São Roquense, o São Roque, o São Paulo Clube. Carnaval era comemorado nos salões e nas ruas. Nas ruas. E nas ruas era muito bonito, eram feitos carros alegóricos. São Roque também teve um belo cinema, né? Pois é, nós tivemos o Cine São José. Era um cinema maravilhoso, um cinema que comportava muita gente. Então, esse cinema, quando foi feito esse cinema, foi assim, ele teve uma ajuda de toda a população. E antes desse cinema, Cine São José, tivemos um outro cinema, que era um cinema antigo, era bem no centro, na praça mesmo, né? Que se chamava São João. A gente está aqui conversando e eu fiquei sabendo de uma história muito interessante que foi muito feliz para você, né? Conta pra gente aí aquele lance de Miss, o quê mesmo? Conta pra mim. De Miss. Eu fui Miss Terceiro Centenário. Miss Terceiro Centenário da cidade de São Roque. Da cidade de São Roque. Quando São Roque fez 300 anos, então foi feita uma festa muito bonita e aí pela primeira vez foi feito assim um concurso de Miss para o terceiro centenário. De beleza e elegância. Não, era assim mais fechado. Eu tô vendo, você tem uma participação muito grande em São Roque, né? Hoje tem as festas, ainda continuam tendo as festas de São Roque, e na frente da sua casa acontece um evento interessante. Conta pra gente como é isso. Pois é, este ano eu completo 16 anos, né? Que eu faço um evento que é uma homenagem aos santos, né? Nossos padroeiros, Nossa Senhora e São Roque. E eu faço assim com temas, né? Cada ano com um tema, mas são estátuas vivas. É muito bonito. E ali naquele lugar, o meu objetivo também, além de fazer essa homenagem, foi que as pessoas de mais idade, que não tivessem condições de acompanhar uma procissão, pudessem vir ali e assistir a procissão passar. Um espetáculo à parte dentro da procissão. Dentro da procissão. Então, isso para mim é muito importante. Eu passo, às vezes, problemas sérios, mas eu não deixo de fazer. Porque eu acho que eu estou proporcionando às outras pessoas, muitas delas que não podem vir, como eu já falei, poder assistir, né? E poder ver os seus padroeiros na procissão. Isso é muito importante. Agora é hora de pegar estrada para chegar ao bairro do Carmo. Vamos ao encontro do passado. Uma grande festa religiosa reúne muitos fiéis na capela de Nossa Senhora do Carmo. Todos estão aqui com a devoção dos outros santos que também chegaram para sair em procissão pelas ruas. Enquanto isso, vamos conhecer a história do antigo casarão com uma pessoa que é autoridade no assunto. Nós estamos aqui com a Rebeca, antropóloga, que vai nos situar e dizer exatamente onde estamos e o que significa tudo isso para a história de São Roque. Tá, joia. Nós estamos aqui, nesse momento, diante da Casa Grande do Carmo e da Senzala do Carmo. Hoje, patrimônio do município, tombadas. Para que servia isso? Aqui é parte de uma antiga fazenda, que era de uma família chamada Xavier de Lima, que residia nessa casa. Aqui ao lado, os escravos da família Xavier de Lima. Essa fazenda aqui, tradicionalmente, era uma fazenda leiteira. E ela fazia divisa com a fazenda do Carmo, que hoje deu origem ao Quilombo do Carmo, que era uma fazenda que foi fundada em 1723 por uma doação de terra de Sesmaria. E uma outra parte dela foi em 1728, que foi o dote de um padre. Era da Ordem do Carmo e tinha 2.175 alqueires. Essa construção aqui, pelo que se vê, é muito antiga, não é isso? Sim, ela a principal característica foi construída de que forma isso aqui? O casarão, tanto o casarão quanto a senzala, são realmente muito antigos. São de taipa, né, de barro. Você vê que tem um porão muito grande, a madeira, um forro. Então, realmente são construções muito antigas. A senzala,
Também esse barro ele é característico, inclusive ainda mais antigo do que o da Casa Grande. Pode ser que ela tenha sido restaurada num dado momento, porém as telhas também são telhas coxadas, que a gente fala que é coxadas por quê? Porque eram feitas nas coxas dos escravos. Os escravos começam a vir para cá de que forma e por quê? Os escravos, a gente acredita que ainda no século XVIII já haviam escravos aqui e eles eram a maior propriedade da Ordem do Carmo e vinham para cá para produzir gênero alimentício para os demais conventos, principalmente o de Itu e o de São Paulo. A origem da comunidade é essa ida, que eles falam pagar uma dívida da Santa, e o retorno depois, quando fundou o Quilombo. Nesses autos, o escravo mais valioso da fazenda e a origem do grupo é o Galdino do Carmo. E tem ainda descendentes dele aqui? Tem descendentes dele aqui, inclusive a dona Ermelinda e a dona Teresa, são hoje as netas dele ainda vivas, já são 8 gerações desde Galdino. Já estamos, a dona Ermelinda, por exemplo, ela já tem bisneta. Rebeca, já que você falou de dona Ermelinda, ela ainda está aqui no bairro do Carmo? No Quilombo? Sim, ela vive no Quilombo do Carmo ainda hoje, é um exemplo de resistência e de luta. É próximo daqui? Aqui pertinho. Então é para lá que a gente vai agora, vamos? Vamos lá. Obrigada. Então é para lá que vamos. Dona Ermelinda já estava na porta da casa como se estivesse nos aguardando. O bairro do Carmo começa a nascer como aqui? Nasceu assim como eu estou falando, negócio dos escravos, foram plantando para comer, só viviam disso, né? Mas eles vieram de onde? Vieram de Bananal também, né? Uhum. Vieram de Sandro, vieram de Bananal, veio lá não sei da onde, lá também. Vinham fugidos daqui, vieram fugidos para cá. Vieram fugidos para cá, Os né? seus pais, seus avós, os seus avós é que vieram aqui Esse primeiro? meu avô também veio fugido de fora, né? Para não ser escravo lá, fugiu para cá, né? Fugiram para cá. E agora o bairro do Carmo, nasce de que jeito? Por que essa devoção pela santa? Já vem do começo dele, né? Como é que aconteceu isso? Isso aí aconteceu assim, que eles eram muito devotos da Nossa Senhora do Carmo, depois que descobriram que era ela mesma, né? Eles estavam aqui, eles acharam que estavam fazendo barraco para eles dormirem, né? Aí eles acharam ela, um deles acharam ela em cima da pedra. Aqui mesmo, onde Aqui hoje é a capela? no vão da igreja ali. E o senhor adivinha onde está a pedra guardada? Onde? Devia. Não sei. Dá uma moringada de cabeça aí, para ver se lembra. Não vou conseguir lembrar, não sei. Está Onde tá guardada guardada? dentro da igreja Dentro da dela, igreja. mas ninguém... A pedra onde estava a santa, Nossa Senhora do Carmo. Não, eles tiraram, só mudaram de lugar, né? Daí fizeram a igreja e colocaram ela lá. Ninguém sabe que ela está lá, né? Mas a pedra está lá A dentro? pedra está Enterrada lá, ou está à vista? enterrada. Se falar que enterraram a pedra dentro da igreja. Essa procissão, como é que acontece? Quantos santos vêm? De onde vêm esses Vem santos? de Vargem Grande. Agora, quando eles vêm para cá em procissão, aí todos vão para dentro da igreja. Aí ele parte ali na hora que entra a procissão. Aí cada qual fica ali com a sua turma que veio junto. Dentro da igreja. Só fica um pouco dentro é o da Vargem Grande, né? Depois também vão embora, né? Uns ficam dentro, outros ficam fora. Que Dependendo da quantidade de gente que que é vem. perto já fica ali fora, para quando eles irem embora já levam os santos de novo, né? Cada qual na sua parioca. De volta à igreja, a grande festa termina depois da procissão com todos os santos, acompanhados da corporação musical do bairro do Carmo e seus fiéis.
A história de São Roque e os principais acontecimentos do mundo passam pelo centenário jornal O Democrata. O senhor Elcio falou com a gente. Nós estamos aqui diante do jornal O Democrata, um jornal centenário de São Roque. E já aqui dentro nós vamos conversar com o seu Elcio para ele nos contar detalhes a respeito desse jornal que já tem mais de 100 anos. Seu Elcio, Pois não. vamos conversar sobre o jornal. O Democrata existe a partir de quando? 1º de maio de 1917. Quem foram os fundadores do jornal? Foram membros da família Vilaça. E a família sua, Bocato, ela entra nessa história a partir de quando e de que forma? Meu pai, Rino Bocato, ou Heitor Bocato, e meu tio Francisco Bocato, eles eram tipógrafos em São Paulo. E aí eles foram convidados pelos irmãos Vilaça para virem trabalhar em São Roque como tipógrafo, para fazer os boletins, os cartazes do cinema, porque os Vilaças tinham cinema aqui em São Roque na época.